Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre educação, tá bom? Mas eu quero falar sobre educação de uma perspectiva um pouco diferente do que normalmente a gente encontra de vídeos na internet. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando se trata do tema educação, a gente sempre caminha para dois lados, ok? Um lado que eu vou chamar de conteudismo, que é os conteúdos, os materiais que podem ser utilizados, que tipo de livro ler, o que tipo de apostila usar. Então, esse é o material que eu vou chamar de conteudista. E, por outro lado, existe também o metodológico, né? A gente encontra muito metodológico. Que método nós vamos utilizar? Qual a, qual tipo pedagógico que a gente vai utilizar em nossas aulas. Eu quero falar de uma coisa que muitas vezes não é tão comum, que é o que antecede o processo pedagógico prático, vamos assim dizer, né? O que antecede o conhecimento? O que antecede a prática de um professor em sala de aula, ou de um pai que educa seu filho em casa, ou de uma pessoa que se autoeduca, né? O que antecede? Quais são as coisas que antecedem isso? Então, eu acredito que existem três coisas que antecedem, e esse como o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre esse tema, eu vou somente expor de forma bem breve essas três bases, esses três fundamentos que vão desembocar em uma pedagogia. Ah, e nós vamos desenvolver esse assunto em outros vídeos, tá bom? Então, você já fez essa pergunta? Quando você educa, a pergunta do tipo, por que que eu educo? Essa é uma pergunta que muita gente não se faz, a gente sai educando, né? Ou uma pergunta do tipo, para que ou que tipo de ser humano eu vou educar? Ou melhor, qual é o tipo de ser humano que eu quero como consequência final da minha educação? Essas perguntas muitas vezes elas não nos ocorrem. E quando ocorrem, a gente acaba compreendendo isso dentro de metodologia e de conteudismo. A gente não pensa muitas vezes nessa premissa, nisso que vem antes, ok? Então, você já fez essa pergunta? Ou, por exemplo, se você já utiliza de um método pedagógico, e existem diversos métodos pedagógicos, você já se perguntou quais são as bases mais fundamentais desse método? Então, quais são essas bases ou quais bases eu vou partir? Então, eu acredito que pelo menos três são as bases que fundamentam uma pedagogia, tá bom? James Smith, que é um autor contemporâneo e famoso em alguns nichos da filosofia, ele vai dizer que por trás de toda pedagogia existe uma antropologia filosófica. Então, o que seria uma antropologia filosófica? Seria o tipo de ser, que ser humano está diante de mim e qual o resultado que eu quero enquanto um ser humano da minha educação. Quer dizer, estou educando alguém para se tornar que tipo de ser humano? Né? E melhor ainda, né? Na antropologia filosófica, ela já pensa que tipo de ser humano eu estou educando. Porque se você não souber que tipo de pessoa você está educando, e eu digo isso não na diferença entre as pessoas, mas naquilo que está mais no âmago, né? Uma coisa quase que universal. Se eu não sei que tipo de pessoa é essa que eu estou educando, nós não educamos conscientemente. E essa é uma das grandes frustrações conversando com professores, com pais ou educadores, que eu percebo. A frustração de você educar alguém e ao final você olhar para aquele seu educado, né, um final de um processo de educação, e de repente as suas expectativas estarem frustradas. Mas será que a causa primeira, na verdade, não foi porque você não pensou que tipo de ser humano você está educando? Isso é uma coisa muito importante, porque se nós partimos da ideia de qual é o tipo de ser humano que eu estou educando e o que eu quero que ele mude ao longo de um processo educacional, tendo essas ideias bem limitadas ou bem direcionadas, acho que direcionadas é melhor que limitadas, bem direcionadas, o meu processo educativo, o meu processo pedagógico, ele vai
ocorrer de uma forma mais consciente, onde eu vou muitas vezes me livrar necessariamente de alguns métodos que eu vou julgar que são contraditórios àquele tipo de ser que eu quero, que eu estou educando e que eu quero educar, né? Eu quero que seja educado ao final do processo, ok? Isso tem a ver com mais duas coisas que estão ainda um pouco mais por trás da ideia da antropologia filosófica, que é a origem e o telos, tá? Então a gente vai chamar de arqué e de telos. A arqué vem de arquétipo, né, de origem de todas as coisas. Se você já estudou um pouquinho de filosofia, ou se você é alguém que estuda filosofia, você já teve contato, por exemplo, com os pré-socráticos, né, que buscavam de alguma forma um elemento na natureza que determinasse a origem de todo o universo. Pitágoras é um bem famoso para nós hoje, né? Que via no número essa origem. Então, a origem do conhecimento, da onde eu pressuponho que nós aprendemos, ou qual é a origem de todas as coisas. E você pode ter diversos aspectos disso, ok? Diversas teorias vão apresentar origens diversas, apesar de normalmente elas serem agrupadas basicamente naquelas que entendem a sua origem de forma imanente, quer dizer, dentro do nossa do nossa realidade, ok? Ou algumas que vão partir do pressuposto transcendente, aquela que está fora da nossa realidade, fora do tempo, fora do espaço. Algo que está fora disso aqui que eu posso experimentar, calcular, analisar, racionalizar. Então, normalmente parte-se, né, desses. Você pode agrupar nesses dois grandes grupos, vamos dizer assim, nesses dois metagrupos aí, né? Então, a origem é um ponto importante. Por quê? Porque a origem do conhecimento vai levar você a pensar que tipo de ser humano você está educando. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos concretos para facilitar um pouco a nossa vida. E por último, o nosso telos, né? E telos, ele vem do significado de teleologia, que vai indicar para nós um fim último, ok? E tá certo aqui, né? Se você não está acostumado com essas palavras, né? Fim último seria um fim último, a ideia do máximo que nós devemos chegar. Então, qual que seria o nosso objetivo final, aquele para além de qualquer outro objetivo? Então, a nossa educação, ela prevê você reconhecendo a origem e reconhecendo qual é o tipo de ser humano que você quer educar, quer dizer, tendo uma antropologia filosófica, você ao final das contas, vai compreender ou vai desejar um tipo de objetivo final para esse educando, né? Qual é o objetivo final que eu quero que essa pessoa ela tenha como base fundamental de todas as coisas e relações que ela tiver, tá? Então, pensando nisso, vamos pensar de uma forma um pouco mais concreta. Se você é um professor e está acostumado com um sistema, por exemplo, construtivista, você vai perceber então, e você já deve ter estudado Piaget e outros construtivistas aí, Piaget é o mais clássico, né? Mas nós temos um desenvolvimento de construtivistas aí. Você vai perceber, por exemplo, que o tipo de ser humano que Piaget ele está ali imaginando é um sujeito kantiano aí, né? Uma mistura. Eu costumo falar que é um mix do sujeito kantiano com o sujeito de Rousseau. Quer dizer, é um sujeito que deve ser criado de forma livre. Então, se você já estudou Piaget, você vai ver que a palavra liberdade aparece muito, né? Um sujeito livre, e essa ideia de liberdade é uma ideia que vem aí de Kant, e um sujeito que se desenvolve potencialmente, não vou dizer sozinho, mas é como se seus sistemas eles assimilassem em dados momentos da vida determinadas informações, o que Piaget vai, por exemplo, chamar de se libertar de alguns mitos, né? Quer dizer, quanto mais velha a criança fica, sozinha ela vai se livrando desses mitos. Então, quando você pensa, por exemplo, nisso, eu tenho bem definido aqui o tipo de ser humano que eu estou criando, ok? Por outro ponto, a gente pode pensar na origem aí, né? Então, a origem do sistema kantiano é uma origem racionalista. Então, Kant ele entende
que eu devo compreender as coisas a partir da razão. Porque eu experimento as coisas no mundo, mas eu dou significado nelas a partir da minha racionalidade. Quer dizer, eu dou um significado àquelas coisas para eu poder experimentá-las, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma origem. Então, eu tenho uma origem que vai chegar a um fim. Quer dizer, existe um objetivo final, um homem que compreende na sua racionalidade, um telos, né? Quer dizer, uma sociedade necessariamente racional. Nós vemos esse desenvolvimento ao longo aí da história, né? Uma sociedade necessariamente racional, que dá os seus próprios significados às coisas. Então, aqui eu tenho a antropologia filosófica, a origem e o fim de todas as coisas, tá bom? Se eu pegar uma outra perspectiva, por exemplo, a perspectiva cristã de educação, ela vai compreender, por exemplo, a ideia de que a origem de todas as coisas é Deus. Então não é mais agora como um Kant uma origem imanente, quer dizer, dentro da nossa realidade, mas uma origem transcendente, né? Uma origem fora da realidade. E a gente pode buscar apoio aí, por exemplo, em Doiver, né? Que é um filósofo cristão, que vai dizer então que a arqué, quer dizer, a origem de todas as coisas, tem que ser Deus. Por quê? Porque ele está fora dessa realidade. E eu tendo a compreender que não só Deus, mas uma trindade, visto que a nossa realidade ela é composta de duas coisas aparentemente incompatíveis, que seriam uma pluralidade e assim como uma unidade. Quer dizer, nós somos corpo e alma, por exemplo, ainda assim somos um. Se você compreender os vários aspectos de um evento, por exemplo, quando você tem uma partida de futebol, um exemplo aqui do Lucas Grassi, um dos maiores especialistas em Doiver no Brasil hoje, professor lá do Mackenzie, o exemplo que ele dá, por exemplo, no futebol. Então, quando eu tenho uma partida de futebol, eu tenho elementos ali, por exemplo, eu tenho elementos jurídicos, né, com as regras do futebol. Você tem elementos estéticos dentro do futebol. Você tem elementos econômicos, né? Por exemplo, você vende um ingresso para uma partida de futebol, você paga um salário de de um jogador. Então, esses elementos, eles são partes, quer dizer, há uma pluralidade de um todo, quer dizer, de algo que é o futebol. Esse é o todo, né? Então, isso só pode ser encontrado, por exemplo, na perspectiva cristã de educação, a partir de um Deus que é trino, que tem em si mesmo três pessoas dentro de uma unidade perfeita de amor. Então, aqui eu tenho um único Deus, como diz, por exemplo, a Shema judaica, né? Se você lembrar de Deuteronômio 6, por exemplo, né? A frase, né? Shema Israel, né? Ou Israel Shema, seria ouve então Israel, seu Deus é o único Deus. Então, a, a ideia aqui que eu tenho é de que desse Deus Trino é a origem, logo, é a partir da perspectiva desse Deus Trino, revelada a partir, por exemplo, de Jesus Cristo, que seria a revelação pessoal de Deus, o tipo de ser que eu vou construir. Então, quando fala que Jesus é o varão perfeito ou de boa medida, o que você compreende a partir da pedagogia cristã é que ele é o tipo de ser que eu estou educando. Lembrando também que a antropologia cristã, por exemplo, vai compreender que esse ser foi criado de forma perfeita, à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, com atributos semelhantes ao de Deus, porém, há a queda da humanidade, há uma corrupção inata em todos os seres, visto que então aquela bondade perfeita inicial agora ela está corrompida, mas é em Cristo que se encontra uma redenção final. Quer dizer, o tipo de ser que nós somos é aquele ser do imago Dei, criado à imagem e semelhança de Deus, mas também corrompido pela queda. E eu vou ter um objetivo de construir um tipo de ser humano segundo Cristo, varão perfeito, no seu processo redentivo. Essa é a grande ideia da, por exemplo, a educação cristã. E eu tenho como telos o objetivo final de toda educação cristã é que Deus seja glorificado. Então aqui, você está vendo que nós temos duas perspectivas bem antagônicas aqui, né? Num lado eu tenho a centralidade do homem, por exemplo, na ideia de Kant, desenvolvida através de Piaget,
Eu tenho um homem livre, um homem autônomo, tá? Então esse é o telos final, um homem livre e autônomo. Eu tenho uma origem que seria a racionalidade, e eu tenho uma construção desse ser a partir da estrutura aí piagetiana do construtivismo. Se eu for pensar do lado cristão, por exemplo, eu tenho uma origem em Deus, quer dizer, transcendental. Essa origem, então, manifesta um tipo de ser humano à medida da revelação de Cristo. Um ser humano criado à imagem de Deus, mas corrompido pela queda. E tenho como objetivo final Deus ser glorificado. Isso quer dizer que todos os processos educacionais compreendem que as práticas daquele ser humano, daquela pessoa que foi educada, elas vão, de alguma forma, apontar para a glória de Deus. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, se você pensar no mandato cultural ou na relação humanidade com natureza, você vai compreender, por exemplo, que cuidado com a natureza faz parte de um processo original lá do início, que a destruição dessa natureza vem a partir da relação de corrupção da queda, e que uma vez que eu educo esse ser humano para compreender um novo tipo de varão, quer dizer, com um telos final da glória de Deus, seria cuidar dessa criação que Deus fez muito boa lá no início, lá na Gênese, né? De todo o tempo e todo o espaço. Então, a partir daqui, a gente consegue compreender os fundamentos base de uma pedagogia. Isso é muito importante. Por quê? Porque o meu processo educacional vai depender todo o processo educacional vai depender exclusivamente dessas três concepções, quer dizer, a origem do conhecimento, a origem da realidade, o fim para qual todas as coisas se destinam, o fim de objetivo final de todas as coisas e o tipo de ser humano que eu estou educando e construindo a partir da educação. Tá? Se eu perco essa perspectiva, toda a minha metodologia de educação, por melhor que seja, por mais baseada na ciência que seja, a gente ainda assim não vai conseguir aquele ponto mais fundamental que seria a construção ou a ideia de um ser humano que vai se relacionar dentro da sociedade. Se a educação, no final das contas, seria o processo pelo qual nós conseguimos mudar a cultura ou enculturar as pessoas para que elas, compreendendo a cultura, realizem modificações necessárias, se eu não tenho um objetivo final formado, essas modificações vão ser, na verdade, sem nenhuma direção, sem nenhuma perspectiva e muitas vezes nem vão acontecer porque eu não tenho um objetivo final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas o tema é complexo e nós nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!